Jesus amigo, mestre do saber, orientador de todos esses espíritos encarnados, mestre dos mestres. Obrigado por essa oportunidade mais uma vez, de nesse domingo ouvirmos a Tua palavra, o Teu ensinamento, o Teu caminho, sempre dentro das diretrizes do amor, da caridade, do respeito ao próximo. Que nós possamos nesse domingo, mais uma vez, sairmos desta casa jubilosos pelo aprendizado, pelo ensinamento desta manhã. Que o sol desta manhã de domingo, junto à nossa doutrina e ao que aprendemos hoje, saímos aqui brilhando, com o coração repleto, para podermos, como sempre, na medida do possível, colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos. Neste domingo especial, rogamos e oramos pela nossa Terezinha. Nossa Terezinha, que no dia de ontem completaria 90 anos, fundadora desta casa, nossa orientadora, que já trabalha no plano espiritual. Que ela possa, como sempre fez, trazer para todos nós o ensinamento que Jesus nos deixou. Mestre amigo, só temos a te agradecer e te convidar, como sempre, para ser nosso companheiro agora e durante a nossa existência. Muito obrigado. E que assim seja. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe e que possamos todos nós recebermos tudo aquilo que viemos procurar. É inevitável, ao adentrar nessa casa, um sentimento de gratidão envolve a nossa alma. Pela nossa querida e saudosa Terezinha de Jesus Sardano, que o nosso querido Virgílio comentou, da qual temos recordações muito importantes e ensinamentos dos quais nos emocionamos quando relembramos. Recordo-me de uma vez que Divaldo Pereira Franco ia realizar uma palestra em Poá, em Suzano, e na época não tínhamos o Waze, essas ferramentas que hoje tanto nos ajudam, e nós utilizávamos dos postos de gasolina, banca de jornal, eu sou dessa época, para nós pegarmos e chegarmos no local do qual era o nosso destino. E eu lembro que logo passando o pedágio, eu vi que estava o Divaldo, o Sr. Miguel, a Dona Terezinha ali parados, e aí eu encostei e perguntei, será que eu podia acompanhá-los para chegar até o local? E aí foi fantástico o que a Dona Terezinha fez. Ela não só me orientou quando ela pediu licença no carro do qual ela estava e foi junto comigo no carro. Eu falei, puxa, né? Os anjos precisam estar junto com os espíritos que estão ainda precisando de luz. No caso, eu estava precisando de luz. Então, tem uma recordação muito positiva. Quando eu iniciei a pós-graduação em filosofia, eu lembro que ela me chamou a atenção e falou, Décio, muito cuidado, para que o materialismo não entre na sua alma. Naquele momento que ela falou, eu não achei tão interessante, mas depois com o estudo da filosofia, hoje eu entendo a importância que a doutrina dos espíritos e o espiritismo esteja muito claro em cada um de nós. Como também das reuniões mediúnicas que a querida Cleusa dirigia, e eu tive o privilégio de participar com o Sr. Miguel, com a Dona Terezinha, com Clóvis, dentre outros. E sem falar do nosso saudoso também Rafael Neves, meu professor, meu primeiro professor aqui na casa, junto com o Celso. Então,
esses primeiros minutos aqui, a minha gratidão a essa casa da qual eu iniciei meus estudos, e é a Casa Mater, minha casa do coração. Hoje participando do Grupo Espírita Seara das Fraternidades em São Caetano do Sul. Dito isso, vamos para o que viemos. Estudar a doutrina dos Espíritos, que é muito importante no nosso dia a dia. No dia 18 de abril, nós completamos mais um aniversário da primeira vinda ou conhecimento do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec nos trouxe. E gostaríamos de fazer algumas reflexões sobre a doutrina dos Espíritos. Muitas dessas reflexões, a maioria aqui já conhece, algumas provocações e, quiçá, que saiamos aqui com algumas outras reflexões e o entendimento principal, que é importante nós voltarmos os estudos das obras fundamentais de Allan Kardec. Asseverou José Herculano Pires, o Espiritismo, o grande desconhecido. Às vezes nós precisamos voltar às bases da doutrina dos Espíritos. E é esse o objetivo do qual nós procuraremos fazer nessa manhã. Quando surge a doutrina dos Espíritos, ou melhor, os primeiros sinais dos fenômenos espirituais, eles acontecem na data de 31 de março de 1848, nos Estados Unidos, com a família Fox, ou as irmãs Fox, Catarina e Kate, aquelas primeiras pancadas, que chamou a atenção da época e repercutiu pelo mundo até então conhecido. O mesmo aconteceu na França, com as mesas girantes, quando Hippolyte Léon Denisard Rivaio foi convidado pelo seu amigo Fortier para conhecer esses fenômenos que as mesas respondiam às perguntas daqueles que estavam à volta das mesas. Kardec, ou Hippolyte ainda, achou aquilo um pouco estranho e não aceitou o primeiro convite. Passou-se um ano, foi reiterado o convite e ele resolveu ir na casa da Madame Plé-de-Maison conhecer esses fenômenos até então materiais. E ao observar, Kardec chegou à conclusão que existia um fenômeno espiritual, que era as almas dos homens que ali estavam se manifestando. Essa foi a primeira constatação de Allan Kardec. Em 1855, então, ele inicia os estudos que hoje nós conhecemos como a doutrina dos Espíritos. Mas um ponto chama-nos a atenção. Quando Allan Kardec, ainda jovem, com 10 anos, foi para a Suíça aprender no Instituto de Pestalozzi, ele aprendeu um método do qual, séculos atrás, Jean-Jacques Rousseau criou naquele livro chamado Emílio, que nós deveríamos aprender através das observações, do lado empírico. Porque até então, na escolástica e na patrística, nós aprendíamos, alguém falava e todos ouviam. E Jean-Jacques Rousseau entra, que nós conhecemos hoje, quem trabalha com a pedagogia, é um livro que praticamente todos conhecem, e esse livro, Emílio, de Jean-Jacques Rousseau, que inspirou Pestalozzi a criar o Instituto, que mais tarde Hippolyte Léon Denisard Rivaio foi estudar. Quando ele volta para a França, com todo o conhecimento adquirido, ele resolve criar um instituto e ensina ciência, letras, biologia àqueles que tinham dificuldades de compreensão ou dificuldades para entrar numa escola. Então, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, já desde criança, tinha essa veia educacional. Participou também do dicionário francês, ganhou prêmios na Academia de Letras, então era um homem de ciência. Quando surge a doutrina dos Espíritos, como falamos aqui a 18 de abril de 1857, Allan Kardec vai trazer um marco para nós. Porque é claro que os Espíritos não se comunicou só naquele período. Os Espíritos se comunicaram em todas as épocas da humanidade. Mas foi Allan Kardec que trouxe uma metodologia da qual todos nós poderemos estudar. E vai aqui a primeira reflexão ou provocação.
Se perguntarem para nós, o que é o Espiritismo? O que nós responderíamos? Provavelmente o Consolador Prometido, o consolo, as cartas consoladoras que Francisco Cândido Xavier nos trouxe através das suas mãos benditas, mas de fato, o que é o Espiritismo? Allan Kardec, no livro O que é o Espiritismo, ele vai definir para nós, e eu peço licença aqui para fazer a leitura, porque com 61 anos a memória fica muito prejudicada. Não só a memória, mas ficaremos só na memória. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Vejamos aqui que Allan Kardec não coloca uma religião, depois comentaremos sobre isso. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Então, a doutrina dos espíritos ajuda-nos a entender essas relações do mundo espiritual com o mundo físico. E cabe aqui uma outra reflexão também. No livro dos médiuns, nós aprendemos como livro dos médiuns, mas tem um complemento. É o livro dos médiuns, dos guias e evocadores. Olha que interessante. Allan Kardec não trouxe o livro dos médiuns para apresentar-nos de que forma ele fez a codificação espírita. Mas o título já nos diz, evocação. E o que é uma evocação? Evocar os espíritos. Invocar é algo interno, quando invoco um espírito do qual eu não conheço, um anjo de guarda, um espírito protetor. Mas evocar é quando nós conhecemos. Só que nós aprendemos no movimento espírita, e com todo respeito aqui, mas é uma reflexão, peço licença para isso, que nós aprendemos no movimento espírita que o telefone toca de lá para cá, não é isso? Mas por que não pode tocar daqui para lá? Por que nós não poderemos evocar os nossos entes queridos? É claro, com critério e com muito cuidado. Tanto é que Allan Kardec, nas reuniões familiares, ele relata a importância do avô conversar com o netinho, do pai conversar com o filho, do filho conversar com a mãe. Por que não? Se nós temos essa possibilidade, por que nós não fazemos isso? Então, ao longo do tempo, o movimento espírita distanciou desse importante requisito: evocar os nossos entes queridos. Não que necessariamente eles precisam se manifestar, mas se nós estamos aqui, evocarmos a nossa querida Terezinha Sardano, ela poderá entrar em contato conosco através do pensamento. Por que não? Um ente querido do qual nós precisamos de uma ajuda, papai e mamãe. O que eu faço nesse momento difícil? Caso ou compro uma bicicleta? Quem sabe vai sussurrar para nós comprarmos uma bicicleta ou casarmos? Porque por muitas vezes nós não sabemos ao certo o que fazer. Fico nesse trabalho, saio desse trabalho. Então é importante nós repensarmos, de fato, qual é a proposta da doutrina dos espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. É o tema da nossa conversa hoje aqui, as leis morais. Pode-se defini-lo assim. Então, como Allan Kardec define o Espiritismo? O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. De onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui? E a doutrina dos espíritos ajuda-nos a refletir sobre essas questões. E o livro dos espíritos, na primeira parte, Allan Kardec vai trazer para nós causas primárias. As causas primárias, falando sobre Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, nada existe superior a Deus. Seja lá o nome que queiramos dar. Deus, Alá, Jeová, energia, força, mas existe uma inteligência superior. Depois ele vai falar sobre os elementos gerais do universo. E o que seria isso? Na questão 27 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai falar da Trindade universal, que o elemento espiritual, agindo sobre o elemento material,
temos o fluido cósmico universal, que dá origem às galáxias, aos sistemas solares, aos planetas, a origem do universo. E vai falar também sobre o princípio vital. Todos os seres orgânicos têm esse princípio vital. As plantas, os animais, os homens, no sentido genérico da palavra. Então, todos que têm vida têm esse princípio vital. Então, de onde nós viemos? Dessa causa primária. Na questão 23 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar o que é o espírito, com E minúsculo. E os espíritos respondem a Allan Kardec, o princípio inteligente do universo. Vou dar uma dica aqui para vocês. Lá no fundo, se eu não estiver equivocado, porque a visão também vai se perdendo com o passar do tempo, eu acho que o Sr. Miguel de Jesus Sardano está sentadinho lá no fundo. Não percam a oportunidade de conversar com o Sr. Miguel. Eu já fiz isso por algumas vezes e é fantástico. Eu não entendia o que era esse princípio inteligente do universo, até se tornar os seres inteligentes da criação, da questão 76 do Livro dos Espíritos. E foi com o Sr. Miguel Sardano que eu consegui entender. Recordo-me de acho que numa sexta-feira à tarde que eu vim aqui e fiquei conversando de filosofia com o Sr. Miguel de Jesus Sardano. Ele dá um show. Semana passada, acho que foi quarta-feira, eu não sei se foi aqui ou no Bezerra de Menezes, ele fez uma palestra da qual eu tive a oportunidade de assistir remotamente. Quando ele falava da questão de ler e praticar. Se eu estiver equivocado, que é um tema do livro de Emmanuel, o capítulo 1, Vinha de Luz. Então, nós devemos não só ler, mas nós devemos também praticar. Então, de onde nós viemos? Da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E se quisermos saber mais sobre isso, na Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai desdobrar essa primeira parte. Vale a pena estudar a Gênese, as origens. Lá no capítulo 1, Allan Kardec vai falar sobre a origem do Espiritismo, o caráter da revelação espírita. E faço um outro parênteses aqui. Kardec vai asseverar que uma característica essencial para a revelação tem que ser a verdade. Se não for a verdade, não faz sentido. Então, uma coisa que é revelada hoje, desmentida amanhã, não é uma revelação. É uma opinião, alguém disse algo parecido. E no item 13, ele vai falar do duplo caráter da revelação espírita. Tem o caráter divino, porque foi ordem direcionada por a divindade, e o segundo que é científico, porque Allan Kardec utilizou o método experimental da ciência. Ele observou os fenômenos espirituais, catalogou, recebeu mensagens de vários locais da Terra, até fazer todos os relatos. É claro, Allan Kardec foi um espírito escolhido pelo Espírito de verdade para reencarnar. Não foi um espírito escolhido entre a multidão. Ele nasceu com uma missão determinada e conhecedor dos fenômenos espirituais. Então, nosso respeito e admiração por Allan Kardec. Então, o duplo caráter da revelação espírita. No capítulo 2, ele vai falar sobre Deus, os atributos da divindade. Como nós poderemos ter a visão, entre aspas, de Deus? A gênese orgânica, a gênese espiritual é fantástico. E tem um capítulo que me chama muito a atenção, é o capítulo 14, sobre os fluidos. Allan Kardec vai explicar que além do ser inteligente, ou os seres inteligentes da criação, o espírito, sinônimo do pensamento, nós temos o nosso corpo físico, e o intermediário é o perispírito. Muitos que já estudaram sabem disso, mas tem um ponto interessante aqui, uma reflexão. O que dá qualidade aos fluidos do perispírito são os nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas ações. Quando adentramos nessa casa, recebemos os fluidos através do passe, nós nos sentimos bem? É porque altera a qualidade dos fluidos do nosso perispírito.
Quando brigamos em casa, porque um quer assistir o jogo do Santos, outro do Palmeiras, outro do Corinthians, um quer assistir o Big Brother, outro quer assistir o Netflix. Quando começa aquela discussão, nós alteramos a qualidade dos fluidos do perispírito. Ou quando nós encontramos uma pessoa e sentimos bem. Quando nós encontramos aqui o Virgílio, a Agripina, nós nos sentimos bem? Porque a qualidade dos fluidos do perispírito são positivos. Porque oraram, refletiram, estão aqui. Quem já conversou com a Agripina sabe disso. Ela tem um conhecimento grandioso das obras de Joana de Ângeles. Se você faz uma pergunta para ela, ela responde, ela nos orienta. Se não tiveram essa experiência, além de conversar com o São Miguel de Jesus Sardano, conversem com ela. É muito interessante. Vale a pena. Nós sentimos bem. René Descartes vai dizer da importância do pensar, sentir e agir. E podemos fazer um paralelo com a questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o sentido da palavra caridade e como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem para Allan Kardec: benevolência para com todos, indulgências para com as falhas alheias e perdão das ofensas. Fazendo esse paralelo com o matemático francês René Descartes, pensar com indulgência. Se eu erro, o meu irmão também erra. Atire a primeira pedra, quem nunca pecou, ensinou Jesus para todos nós. Sentir com o filtro do perdão. Se uma pessoa vem até nós e é uma pessoa agressiva, não vamos deixar que essa agressão altere as qualidades dos fluidos do nosso perispírito, ou do perispírito. Aprendi também com o São Miguel de Jesus Sardano. Nós temos o nosso corpo, o nosso perispírito, mas não o nosso espírito. O espírito é o ser inteligente, é ele que rege todos nós. Então, espírito. Então, se nós permitirmos que as pessoas influenciem, a qualidade dos fluidos, nós sentiremos mal. Ao sairmos daqui, chegarmos em casa, o almoço não estiver pronto, nós queríamos lasanha, mas fez frango assado, aí vamos brigar por isso, brigar por aquilo, nós alteramos a qualidade dos fluidos do perispírito. Às vezes não acontece que nós encontramos uma pessoa e sentimos bem? Então, nossa, como é bom te encontrar, eu sinto tão bem. E tem pessoas que nós olhamos ao longe e fazemos de conta que nós não vimos. Atravessamos a rua porque nós sabemos que ali vai trazer problemas. No trabalho, às vezes não acontece isso no trabalho. Tem aquela pessoa que nós adoramos sair para almoçar. E tem outras que quando nos convidam, não, hoje eu não vou almoçar. Hoje eu não estou muito bem do estômago. Porque ela não traz um sentimento para nós satisfatório. Só que nós poderemos ser essa pessoa que as pessoas não querem almoçar conosco, que quando nos olha, atravessa a rua. Então o que nós devemos fazer? Pensar com indulgência, usar o filtro do perdão e tratar as pessoas com benevolência, não beneficência. Beneficência é a caridade material. Benevolência é a questão moral, querer bem a todas as pessoas. Então, a qualidade dos fluidos do perispírito depende dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai falar do mundo espírita ou dos espíritos. Aqui uma provocação também. Será que o mundo espiritual que nós iremos encontrar será o mesmo mundo espiritual que André Luiz encontrou? André Luiz relata o mundo espiritual que ele encontrou. Será que o mundo espiritual que André Luiz encontrou foi o mesmo mundo espiritual que Jesus encontrou quando retornou? Será que aquele criminoso encontrará o mesmo mundo espiritual que Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier encontrou? Então, o que determinará o mundo espiritual que nós encontraremos é o estado moral da alma. Isso é muito importante para as nossas reflexões. Então, André Luiz relata o mundo espiritual que ele encontrou. Porque é possível que quando nós temos a morte física, a morte orgânica,
Enquanto o perispírito se desenlaça do corpo físico, nós passamos por aquela perturbação espiritual que segue a morte do corpo físico. Então o espírito ele pode encontrar o mundo ainda com as percepções, com as sensações da matéria. Não há quem participa de reunião mediúnica, a Cleusa aqui, que foi a minha orientadora na reunião mediúnica, eu aprendi várias coisas, dentre elas que o espírito às vezes se apresenta dizendo: estou com dor, estou com frio, estou com fome. Mas o perispírito do espírito não tem os órgãos dos quais nós temos aqui. Nós temos os órgãos físicos para nós termos a energia para caminhar, para andar, por isso nós precisamos do alimento. Mas os espíritos precisam do alimento? Eles não têm mais o corpo físico. Então por que eles falam que está com fome, estão com sede? Porque a percepção e a sensação ainda estão envolvidos com as experiências físicas que eles tiveram. Por isso a importância da evocação, e Allan Kardec faz isso. No livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, na segunda parte, Allan Kardec traz para nós vários relatos do mundo espiritual que os espíritos encontraram, e não tem um caso repetido. Tem um relato dos espíritos felizes, que ao ter a morte física, já encontram o mundo espiritual. Allan Kardec, nós temos um relato na Revista Espírita, que acompanhou o seu velório. Viu o discurso de Camille Flammarion, enquanto outros espíritos ficam semanas, meses, anos e décadas ainda pensando que estão no mundo físico. Por isso a importância da evocação numa reunião mediúnica, para tirar desse período do processo de perturbação espiritual. E Allan Kardec fazia isso com os espíritos suicidas. Tinha a primeira manifestação, eles não sabiam o que estava acontecendo, relatavam a Allan Kardec, tinham o acolhimento. Na outra evocação, ou de uma manifestação espontânea, eles relatavam a mudança espiritual que eles tiveram. Olha que interessante. Quando nós ficarmos sabendo de um ente querido, uma pessoa que cometeu um suicídio, desiludido da vida, não sabia mais o que fazer, vamos orar por essa pessoa. Às vezes nós falamos: não, eu não vou orar porque quando ora nós atraímos espíritos. Atraímos os bons espíritos e afastamos os maus espíritos. Oremos sim, a importância. E é um ato de caridade. Então deveremos fazer isso sim. Então o mundo espiritual que nós encontraremos dependerá do estado moral da alma. Ok até aqui? Não sei se está muito chato, muito técnico. Mas olhem que interessante, Allan Kardec, nessa parte segunda, ele relata para nós os 6 estados do espírito no mundo espiritual. Ou ele está no mundo espiritual, ou está no mundo físico, ou está no processo de reencarnação, ou de desencarnação, as 4 situações. E as 2 últimas, está no mundo físico e através da emancipação da alma tem contato com o mundo espiritual. Então nós poderemos ter contato com o nosso anjo de guarda, nosso espírito protetor, ou os espíritos familiares. O que seria esse espírito protetor? Allan Kardec, a partir da questão 489 do Livro dos Espíritos, vai dizer que todos nós, sem exceção, temos um espírito protetor. O anjo de guarda de uma ordem elevada. Nós somos espíritos da 3ª ordem. Alguém tem dúvida sobre isso? Se tivermos dúvidas, Cosme Massi, que esteve aqui nessa casa, ele dá um exercício para nós. Se tivermos dúvidas, se nós somos espíritos da 3ª ordem, se nós respondermos sim para essa pergunta que eu farei agora, nós somos espíritos da 3ª ordem. De vez em quando, em alguns momentos da nossa existência, nós sentimos ciúmes, tristeza, inveja, mágoa, depressão. Sentimos isso? Se nós sentimos, somos espíritos da 3ª ordem. Bem-vindo à minha ordem.
Os espíritos da segunda ordem, os espíritos protetor, eles não têm mais essas más paixões das quais nós temos. A predominância da matéria sobre o espírito. Eles têm a predominância do espírito sobre a matéria. Então eles não ficam, estou triste, não quero falar com você, vou embora. Não tem isso. Os espíritos da segunda ordem não têm as más paixões, só as boas paixões. Estão sempre prontos a atender os nossos chamados. Pedi e obtereis. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Quando oramos para o nosso anjo de guarda, mesmo se estivermos no trânsito, não tem o Waze, estamos sem o banco de dados, Senhor, o que eu faço? A esquerda ou a direita? Ore. É muito interessante. Logo em seguida a gente vira à direita. Achei. Só que às vezes esquecemos de agradecer. Quando vamos dormir e estamos com algum problema, oramos, pedimos ajuda. Às 3 horas da manhã, dizem que somos acordados, né? Os espíritos gostam de conversar conosco às 3 horas da manhã. Eu que tenho medo de espírito, medo não, pavor de espírito, então nem quero acordar às 3 horas. Até algumas pessoas dizem, mas você é espírita, tem medo do espírito? Eu falei, sim, por isso que eu fui estudar os espíritos, para entender como ficar só em conexão, ou tentar, né, a maioria do tempo com os espíritos bons. Não que eu consiga fazer isso. Então, quando nós oramos, ou temos um sonho, ou acordamos de manhã com a solução. Só que esquecemos de agradecer. Mas eles não se importam. Eles continuam nos ajudando, sempre nos inspirando. E Kardec faz um comentário que eu acho maravilhoso. Nem nos cárceres, nos hospitais, nos antros, o espírito protetor deixa de nos ajudar. Eu recordo de um amigo muito querido, na época usuário de drogas, ele falou que depois de 2 dias de utilizar drogas até acabar todas as suas forças, ele estava deitado num banheiro, sem poder se mexer, e ele orou a Deus, aos bons espíritos. Foi que de repente ele começou a sentir uma sensação gostosa e acordou no hospital. E já estava em overdose. Sabe lá quem foi ajudá-lo? Então, às vezes, nós não temos ideia como os espíritos ajudam. Na questão 522 do Livro dos Espíritos, que fala sobre pressentimentos, Allan Kardec vai registrar que todos nós, sem exceção, escolhemos o gênero das provas das quais nós iremos passar. Nós escolhemos o país, a cidade, os nossos pais, a nossa profissão e, quiçá, o nosso nome. Quem é mãe e pai sabe daqui. Qual vai ser o nome do meu filho? Que nome eu darei? Aí vê aquelas listas hoje na internet e tal. Um nome chama atenção. Um nome chama atenção. Vai ser tal nome. Será que não somos nós sussurrando lá? Quero me chamar Décio. Quero me chamar Agripina, Miguel, Cleusa. Será que não somos nós? Então nós escolhemos o gênero das provas das quais nós iremos passar. Questão 258 do Livro dos Espíritos. E vai dizer que quando esse momento se aproxima, nós temos um insight, uma intuição, um déjà vu. Não tem a palavra déjà vu na codificação, mas não tem aqueles momentos que nós adentramos num lugar e falamos, nossa, eu tenho a impressão que eu já entrei aqui. Esse lugar não me é estranho. Ou quando nós conversamos com uma pessoa 10, 15, 20 minutos, nossa, mas você não me é estranho. Ou pessoas que nós conversamos 2 minutos, meu Deus, meu santo não bateu com o santo dela ou dele. Não tem nada a ver com o santo, tem a ver com as vibrações, a qualidade dos fluidos do perispírito. Então nós escolhemos. Quem é casado aqui sabe, quando os seus olhos encontrou pela primeira vez os olhos do ser amado, qual foi a sensação? Nossa, encontrei a mulher da minha vida, o homem da minha vida. Aí você vai falar com a mãe, com o pai e tal, mas por quê? Da forma que ele me olhou. E como ele te olhou? Ele me olhou. Todo mundo olha da mesma forma. Hein? Não, mas ele olhou diferente. Ele falou comigo diferente. Na programação reencarnatória, nós acertamos no mundo espiritual as nossas relações sociais. Allan Kardec vai dizer que geralmente nós reencarnamos no mesmo ciclo familiar de existências pretéritas. Olha que bonitinho aqui.
como nós trouxemos, nós não, porque eu não casei nessa existência, eu não tive filhos, então não posso falar muito. Mas assim, quando eu adentrei aqui, vários pais trazendo os filhos para a evangelização infantil. Sim? Olha que bonitinho. Esse espírito que hoje nós conhecemos como filho, no mundo espiritual, depois de verificar as suas existências pretéritas, faz a sua programação reencarnatória e vai atrás do espírito que será o seu pai e a sua mãe. Leva a ficha reencarnatória e fala: você aceita ser minha mãe? Ela não, porque é muito jovem, né? Alguém, você aceita ser a minha mãe? Ser a sua mãe? Vamos ver. Apresenta a ficha reencarnatória, verifica como foi o relacionamento em existências passadas, ela fala: aceito. Ok. Chega para o espírito que vai ser o nosso pai e ele também aceita, através do livre-arbítrio. Porque se eles não aceitassem, eles não seriam os nossos filhos. Perdão, os nossos pais. Ok? Faz sentido? Como pode explicar uma mãe, ao saber que está grávida, amar um filho ou uma filha que nem sabe o rostinho, nem sabe ainda se vai ou não nascer, e já ama? Eu lembro de uma fala da dona Terezinha de Jesus Sardano, ainda na creche Amélia Rodrigues, peço licença aqui, foi em palestra, por isso que eu estou relembrando aqui, que ela foi a última filha dentre os filhos. E quando a mãe da dona Terezinha ficou sabendo que estava grávida, ela relutou que a dona Terezinha pudesse nascer. Depois me corrija se eu estiver falando errado. Ela procurou um farmacêutico e o farmacêutico falou: mas você já tem outros filhos? Por que não ter mais esse? E ela aceitou. E a doutorazinha relata que nos últimos dias da vida física da mãe dela, quem cuidou foi quem? A dona Terezinha. E a mãe falava assim: ainda bem, minha filha, que você nasceu e pôde cuidar de mim até agora. Então, às vezes, nós não sabemos. O espírito que nós estamos aceitando como filho pode ser um afeto ou pode ser um desafeto. A partir do momento que nós aceitamos, o filho e a filha vai dizer: mamãe e papai, eu confio a minha existência em tuas mãos. Quando eu estiver pequenininho, que não puder tomar banho, ou estiver com o meu corpo queimando em febre, eu tenho certeza, papai e mamãe, que vocês me levarão no hospital. Me levarão na evangelização infantil para conhecer Jesus. A parte moral, que hoje nós falamos de moral relativa, como se poderíamos relativizar a moral. Moral é moral. Moral é a regra de bem proceder. Questão 629 do Livro dos Espíritos. Cometemos o mal quando afastamos das leis divinas. E o que são as leis divinas? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Registra Mateus em seu Evangelho. E Lucas vai dizer: deveremos fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem conosco. Essa é a regra máxima. Se aquilo que a pessoa fez comigo eu gostei, eu vou fazer também com as outras pessoas. Se eu não gostei, eu não devo fazer. Então, trazer as crianças à evangelização infantil é muito importante. Ainda recordo-me, quando eu vim bater nessa porta dessa casa, ainda lá no centro, meu querido amigo está aqui atrás, foi o primeiro atendimento fraterno que eu fiz. Lembra disso, meu querido? Wilson, lembra disso? O Wilson me atendeu no primeiro atendimento fraterno. Você ver o carinho do qual ele me acolheu. Eu não lembro das palavras, mas eu lembro do carinho e saí muito bem daqui. De nós termos ao longo da nossa trajetória pessoas que ajudam-nos nos momentos mais difíceis da nossa caminhada. Quando caímos, para apontar o dedo é a coisa mais fácil. Mãos estendidas para nos ajudar a levantar são poucas. O Oswaldo é uma dessas mãos, dentre outras que me ajudaram a levantar das minhas quedas aqui. Então, os pais são esses espíritos que hoje que nós conhecemos como os filhos, que foram os eleitos para essa existência. Mas aí casa, não está curtindo muito o casamento, quer ter outras experiências, vai seguir o seu caminho e deixa os filhos, a Deus dará. Ainda bem que a Deus dará, tomara que não seja a outros deuses aí. Então, a nossa responsabilidade. Os olhinhos brilharam quando encontramos uma pessoa, quer casar, olha a responsabilidade. Comer 1 quilo de sal juntos
só com muitos anos. Essa é a importância. Então, essas leis morais, o Virgílio já está vindo para cá, acho que eu já estou no meu tempo aqui de terminar. Então, essas leis morais, Allan Kardec vai trazer para nós a terceira parte do Livro dos Espíritos. A lei de adoração, a lei de reencarnação, destruição, progresso, liberdade. Mas das 10 leis, a mais importante é a lei de justiça, amor e caridade. Justiça divina, a cada um segundo as suas obras. Você está vindo para aqui porque terminou, não é isso? Isso. A cada um segundo as suas obras. Essa é a justiça divina. A lei de amor. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec registra as instruções dos Espíritos. O amor resume toda a doutrina de Jesus. Se queiramos saber o que é o amor, vamos conhecer o Evangelho de Jesus. E a última, que é a caridade. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então, que essas leis morais que hoje nós estamos conhecendo ou relembrando, que elas possam não só estar, como o São Miguel falou na quarta-feira, lida, mas praticada. E ao sairmos daqui, lembremos da importância de nós sermos referências para aqueles que convivem conosco. E não deixemos de agradecer a Deus por tudo que nós recebemos. O Senhor é o nosso bom pastor. Ele jamais nos faltará. Deitar-nos faça em orivelhos pastos, guie-nos por águas tranquilas, refrigere a nossa alma. Ainda que caminhássemos pela vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque tua vara e o teu cajado nos consolam. Prepara, Senhor, uma mesa frente aos nossos supostos inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice de amor transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão em todos os dias de nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o nosso bom pastor. Ele jamais nos faltará. Que assim seja. Então vamos orar agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo a grande oportunidade da vida, da nossa evolução, da nossa iluminação, por todos os benefícios que a vida nos concede, desde o alimento, o ar que respiramos. Tantas vezes nem sequer lembramos que sem esse oxigênio, em 3, 4 minutos já estamos abandonando o corpo. A grande preciosidade de tudo aquilo que a vida nos doa, recebemos de graça. Somos então muito gratos a Deus, aos bons espíritos, benfeitores, nossos protetores, nossos amigos espirituais. E lembrando da nossa Terezinha, enviar a ela o nosso abraço, o nosso carinho, nossa gratidão por tê-la em nossa companhia. E também vamos vibrar pelos irmãos que estão sofrendo tanto na guerra, perderam suas casas, seu trabalho. Não dá nem para imaginar o que seja, de repente, você ter que largar tudo e sair correndo pelo mundo sem saber o que vai acontecer. É muito triste. Mas Deus sabe o que faz, Deus é o Pai, e tudo isso são flagelos para o corpo, mas a alma é inalcançável, é inatingível, somos imortais. Então rogamos ao Pai misericórdia, muita misericórdia, aquele povo, aquela gente, milhares de pessoas desencarnaram.
que serão recebidas pelos parentes, pelos amigos, pelos todos os afetos que construíram. Como disse o nosso Décio, né? A gente leva para lá o mundo que temos dentro de nós. A lei de Deus está na consciência. Obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais estes momentos. Sigamos em paz.